Hoje quero-vos trazer aqui um tema em particular, algo que eu encontro com frequência nas consultas de psicoterapia somática, visto que este trabalho requer um mapeamento de processos emocionais inconscientes que estão por trás de sintomas que surgem, que as pessoas procuram resolver, ou certos bloqueios, certas incompreensões, tudo que alguém considera como uma espécie de um bloqueio. E sabemos que grande parte destes bloqueios estão a ser geridos por uma parte da nossa mente, chamado subconsciente ou inconsciente, cujo objetivo, na lógica dele, é proteger-nos de certas condições, por assim dizer. Mas sem estar a entrar aqui por detalhes relativamente ao modus operandi do nosso subconsciente, há aqui um tema que eu quero trazer que acho que é de máxima importância trazer isto ao mundo, partilhar, dar isto como dávida. Não, este é um tema que não foi, de certa forma, descoberto para mim, não é? Este é um tema que foi encontrado no estudo da nova medicina germânica, sobretudo na psicossomática clínica humanista, no qual eu tenho formação com o Dr. Salomão Celan, e que é o chamado síndrome de Cordeiro. E que é o síndrome de Cordeiro? A síndrome de Cordeiro acontece, ou digamos, é uma espécie de uma síndrome que é encontrado em pessoas que estão, de certa forma, bloqueadas no processo de desenvolvimento pessoal. Isto é, isto acontece muitas vezes a pessoas que têm a vontade, que têm a direção, que querem evoluir de alguma maneira e tentar resolver os seus próprios problemas e assumir essa responsabilidade e seguir em frente. No entanto, há algo mais forte que ela que impede com que esse compromisso seja mantido, seja feito, seja realizado. Então, por vezes, a pessoa procura ajuda com uma frustração legítima, porque ela própria diz: eu quero isto, mas não consigo, eu queria sentir-me mais eu próprio, quero sentir mais eu próprio, eu queria sentir mais a minha individualidade, queria ser mais assertivo, assertiva, com mais autoestima, mais autoconfiança, mas eu sinto que há algo em mim que eu não sei o que é algo emocional profundo que não me deixa e não consigo ir nesse compromisso. E isto é algo muito real, porque no início das sessões, uma das condições fundamentais para termos sucesso e resultados nas consultas e nessas sessões, no nosso trabalho terapêutico, é perceber até que ponto a pessoa, nós, estamos comprometidos nós próprios com o nosso maior bem-estar e para a nossa própria ajuda. E por vezes essa vontade pode estar aqui. No entanto, em termos emocionais, em termos energéticos, não. Isto é, a pessoa sente uma fadiga incrível, sempre procura aprofundar, avançar na vida e fazer coisas que lhe façam sentir bem. Surge sempre um cansaço, uma vontade de dormir, uma desmotivação, a chamada procrastinação também entra um pouco nesta síndrome também. E parece que há uma força maior que impede dela ter essa força, essa direção e esse propósito e essa falta de direção. E muita gente tem esta síndrome, queixa-se várias vezes de não sentirem propósito, não sentirem vontade de fazer as coisas, não sentirem aquela direção, que é um pouco diferente, às vezes, a temática de suicídio, porque a pessoa até não se sente nesse lugar, mas gostaria de sentir muito mais direção, muito mais vontade de viver, no entanto, há algo mais forte que ela. E, por norma, não é? Sobretudo pela força da nossa sociedade e pelas diretrizes e exigências sociais e das pessoas que estão à nossa volta, nós somos obrigados a sermos produtivos. E quando existe essa necessidade de produtividade, isso vai chocar imenso com essa falta de energia, dessa falta de vitalidade e com essa falta de direção. Então acaba-se por criar aqui uma espécie de um conflito emocional, onde há uma parte minha que sabe racionalmente que quer ir para um lugar, que quer sentir um propósito, quer ir para uma direção, mas há outra parte que é mais forte que eu, que sente-se cansado, sente-se com fadiga, que sente-se sem propósito, sem direção, e que a leva sempre às vezes a um estado mais de, e que leva a pessoa a um estado mais de passividade e inoperância. O que eu quero dizer é que isto é um sintoma muito mais comum do que se parece. E existem, de certa forma, estudos, existe já
narrativas científicas que ajudam, de certa forma, a compreender o porquê disto acontecer. E por norma, a pessoa que vive estes sintomas vive uma espécie de uma sensação de abandono. Isto é, a sensação primária na qual a pessoa sente ao ausentar-se desta necessidade de mover-se e deparar-se com essa inércia, a primeira coisa que a pessoa sente é uma sensação de abandono, que é até associada a uma das feridas emocionais que até já foi exploradas noutros vídeos, noutras lives com a Márcia, a falar das 5 feridas emocionais, na qual a ferida de abandono é uma das feridas lá mencionadas. E o que é que acontece? Alguém que está na ferida do abandono é alguém que, de certa forma, se sente abandonada. Ou seja, isto é, se nós colocarmos isto numa linguagem coloquial, quando há essa sensação de vazio, essa sensação de falta de propósito, a energia do corpo colapsa. Isto é, energeticamente e fisiologicamente, existe na sua essência um processo a acontecer que faz com que essa energia não seja movida. Daí, ao fazer esta correlação com a situação das ovelhas no rebanho, o que é que isto acontece? Há um mecanismo de sobrevivência nas ovelhas no rebanho que se perdem. Isto é, quando um rebanho, de certa forma, está a pastar, está num sítio na alta da montanha, e há uma pequena ovelhinha que decide aventurar-se e tem ali o apelo de descobrir qual é aquele lado do vale e querer ir até aquele lugar e sentir que é aquele caminho que eu quero pesquisar, e ela vai sozinha, ela completamente indefesa, está a sair do seu meio de proteção que é a manada, e vai, segue, e quando dá conta, ela olha para trás e não vê ninguém. Ou seja, ela isola-se da manada, do rebanho, ela olha para trás, não vê ninguém. O que é que acontece automaticamente neste tipo de situações? E aqui até pode, se tiver alguém aqui a ver o vídeo, até podem explicar em termos de medicina veterinária. O que acontece é que normalmente estas ovelhas, elas simplesmente colapsam, caem para trás. Ou seja, elas quase que me dão como mortas. E porquê? Porquê que isto acontece? Porque há mais ativação das suprarrenais e automaticamente há uma diminuição da adrenalina, noradrenalina, e o corpo entra num processo quase como play dead, a ovelha quase cai como morta no chão. E porquê o objetivo disto? Porque aí ela garante a sobrevivência. Porque se eventualmente ela se aventurasse e decidisse que tem 360 possibilidades de direção e aventurar-se na busca do rebanho, a probabilidade de se perder seria muito grande. Então a melhor forma que ela encontra para sentir-se, de certa forma, o mais protegida possível, é ela deixar-se estar no mesmo lugar e esperar que o rebanho chegue, acolhe e a protege novamente e que a leve para o seio do rebanho para ela sentir-se novamente revitalizada, protegida e segura. Então o que acontece? Este mecanismo acontece também com o ser humano, isto é, quando alguém tem estes sintomas, o que acontece é, por norma, há uma desativação, é uma baixa produção em termos de suprarrenais, ou seja, se forem fazer exames até mesmo em termos sanguíneos ou até mesmo hormonais, há uma probabilidade muito grande das suprarrenais estarem, de certa forma, subativadas ou a nível otimizado abaixo da norma. E isto faz com que a pessoa se sinta sempre cansada, mas o cansaço não é pelo cansaço em si, o cansaço é muito pelo facto de não existir essa direção e esta falta de energia nas suprarrenais, de modo a conseguir encontrar essa direção, esse alinhamento e esse elemento de fogo para seguir em frente. E porquê que isto acontece? Isto acontece porque, tal como um ser humano, a criança também pertence a um rebanho, a criança também já pertence a uma tribo. E se eventualmente nessa tribo existir uma espécie de uma tribo muito fechada, onde as pessoas, basicamente, na família, são pessoas que estão muito encerradas sobre elas próprias, encerradas sobre a sua dor, ou encerradas sobre si mesma, hiperprotetores, demasiado tribalizadas, demasiado em que a família é que conta, a família é que é importante, em que realmente há uma espécie de uma coesão excessiva dos elementos da família. Isto faz com que sempre uma criança procure ser diferente, ser ela própria, ela vai receber sempre a oposição da família, ela vai sentir-se como perdida e abandonada. Então, no momento em que a criança procura ser ela própria, automaticamente ela sente-se como abandonada, porque no momento em que ela segue ela própria e vai um bocadinho fora das normas da realidade da família, a síndrome de Cordeiro tem que entrar, porque é a única forma que ela garante a sobrevivência, porque mais vale ser acolhido
e pertencer a um grupo do que ser eu próprio ou ser eu própria e assumir a minha individualidade na família. E isto na mente de uma criança. No entanto, o que acontece é que isto se transforma numa programação inconsciente fisiológica. Isto é, quando a criança cresce, adolescente, adulto, quando chega à idade maioritária, quando a necessidade de individualização começa a ser mais proeminente e mais forte, a pessoa vai encontrar o choque com esta crença, o choque com esta programação, e a partir do momento em que ela procura seguir com a sua própria vida, seguir os seus próprios sonhos ou seguir os seus próprios objetivos, ela automaticamente vai se sentir contrariada. E a partir do momento em que sente-se contrariada, ela não vai conseguir avançar, ela não vai conseguir ser ela própria, ela vai ter dificuldades em seguir em frente. Então isso faz com que a síndrome ative e a protege dela ser abandonada pela família, porque mais vale eu pertencer a algo do que ser eu própria, ou ser eu próprio. Então muitas vezes acontece, quando alguém está neste processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento interior, muito possivelmente vai encontrar esta síndrome a ativar-se. E muito provavelmente vai encontrar, de certa forma, resistências e motivos para não ser ela própria, para não ser ele próprio. Quando na realidade o que está por detrás simplesmente é uma criança interior que não se sinta vista, que não se sinta reconhecida, que de certa forma é uma criança que vive numa família no qual a coesão foi fundamental para se protegerem a eles próprios. Podem ser famílias que têm uma história de trauma, de perdas, de lutos, ou seja, histórias sofridas, no qual essa coesão tribal foi a sobrevivência deles. Então é normal que quando alguém começa a iniciar este processo, automaticamente estes sinais vão todos ter que entrar com toda a força, e é importante registar esta resistência que surge através da síndrome de abandono. Agora, quando isto acontece, o primeiro passo é perceber que sempre que nós assumimos a nossa individualidade e sempre que nós sentimos essa resistência, muito possivelmente há dentro de nós uma criança na qual sente-se abandonada, emocionalmente, fisicamente, até embora não existem razões para isso, o sintoma está lá, é porque algo aconteceu. Então o primeiro passo é tomar consciência desta síndrome. Isto é o primeiro passo, porque se nós basicamente estivermos a lutar contra uma coisa que nós desconhecemos, por mais que nós tenhamos forças de vontade, por mais que nós tenhamos um trabalho de orientação, de desenvolvimento pessoal, de meditação, de desenvolvimento de afirmações positivas, de trabalho de certa forma procura forçar um pouco quando esta lealdade está lá atrás, é muito difícil avançar. Por isso o primeiro passo é tomar esta consciência e olhar para esta criança e perceber o que é que ela necessita. Depois, a partir daí, a partir do momento em que existe essa consciência e fazer este trabalho interior, dar voz a essa criança, perceber o que é que ela está a guardar, quais são os lutos que ela está a procurar conter da família, aí sim, isto é como um balão que solta os seus pesos e começa a voar. Por isso, vamos, em vez de forçar a olhar para a frente e forçar os resultados e forçar a produtividade e forçar algo que acaba por ser demasiado frustrante e acaba por criar uma contrariedade muito grande, o mais importante é perceber o que é que nos prende. E a partir do momento que nós compreendemos aquilo que nos prende, é muito mais fácil soltar.